Olá, meus queridos seguidores. Não se esqueça, hein? Deixe um likezinho, tá? Se gostaram, ok? Um grande abraço. Olá, estudantes de matemática. Meu nome é Luiz e vamos estudar junto todo esse universo da matemática do ensino fundamental. Este é só mais um vídeo dentre tantos em que nos encontraremos resolvendo os problemas no passo a passo, de questões mais simples até as questões mais complexas, ok? Grande abraço. Então vamos lá, estudantes, né? Agora num caminho de um pouco mais de complexidade, né? Saindo de um vídeo de equação do primeiro grau, né? Que está registrado, vocês podem buscar no meu canal né? De matemática, e vamos adentrar a equação do segundo grau, tá? Então nós temos agora uma fórmula criada, já elaborada, para a descoberta das raízes desta equação. Portanto, então, colocamos a significação de cada um deles com as letras A, B e C. Né? Então, esses números serão colocados nesta fórmula que está sendo mostrada. Tá? Temos um sinalzinho de V ali, me desculpem de não ser o Vzinho real. Foi o que eu consegui colocar para fazer a raiz daquilo que está embaixo, que é conhecido como delta. Né? Lá, B2 menos 4AC. Continuando, agora já inserido as numerações, né, das letras correspondentes na fórmula, a gente parte então para o cálculo. Tá? Muito cuidado ao lidar com sinais negativos, né, colocarmos entre parênteses, para a gente nos atentar com relação às mudanças de sinal. Então, analisando aqui, ó, a primeira colocação, nós temos menos, né, menos 1 entre parênteses, mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado, né, menos 4 vezes 1 vezes menos 20, né, sobre, né, dividido por 2 vezes 1. Tá tudo de acordo com as letrinhas, ok? Então, continuando aí os cálculos, lembrando que a raiz de um determinado número exposto com um expoente, né, a gente divide esse expoente, né, por 2, entende? Para poder eliminar esse expoente e colocarmos a numeração para fora da raiz. Então, está aí a disposição, passo a passo de cada resolução, né, para que no final a gente vê que esse mais, menos, né, um sinal sobre o outro, que foi apresentado pela fórmula, né, tem um porquê para seguirmos na descoberta das raízes. Então, no finalzinho ficou, olha, 1 mais 9, né, dividido por 2. E depois usamos num outro x, né, na outra raiz, 1 menos 9, dividido por 2. E os resultados estão aí, ok? Uma dica, sempre que houver qualquer dúvida com relação ao resultado, caso não seja uma múltipla escolha, testem esses resultados, né, no lugar da incógnita x e façam os cálculos. Se der o que está sendo mostrado na equação, né, lá igual a 0, aí está tudo perfeito. Né? A gente perde um pouquinho mais de tempo, mas tem uma total segurança, né, dos resultados em relação a testá-los na equação apresentada. Bem, agora temos um segundo passo com uma nova equação para ser resolvida, né, nos utilizando da mesma fórmula. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac, né, que tem significação como delta, dividido por 2a. Então, vamos separar os coeficientes da equação, como está aqui, ó, abaixo da fórmula, né? A igual a 7, que é o número que está na frente do x2. Né? Estou só repetindo o que aconteceu no primeiro exercício. Temos ali na frente do x o 13, então b igual a 13, e por último o c igual a menos 2. Agora a questão é só de substituição.
tá? Das letras pelos números, tomando muito cuidado com os sinais. Lembrando mais uma vez, sinal negativo, coloque a numeração entre parênteses, para depois vocês conseguirem visualizar essa resolução de uma maneira melhor e mais segura. Agora, neste outro passo, nós temos já os coeficientes substituindo as letras, né? E tomando cuidado com os tais sinais. Então, vamos agora aos cálculos. Repetimos as numerações fixas, né, que não vão passar por nenhum cálculo, a não ser uma mudança possível de sinal, como aconteceu com a primeira numeração, lá o 13 que ficou entre parênteses, que era a letra B, né, obedecendo a fórmula, ele passa para negativo. Seguimos com o mais ou menos e vamos fazer a raiz quadrada deste interior, que é o delta. Então o 13 que estava sobre o coeficiente, né, na verdade a potência número 2, isso representa que são 2 vezes esse número 13, sendo multiplicados entre si. 13 vezes 13, 169, 169. Mas, vamos lá essa multiplicação aqui, para prestar bem atenção nos sinais. Menos 4 vezes 7, menos 28. Vezes o menos 2, nós vamos ter 56, só que muda o sinal, porque é menos com menos. Né? Só relembrando essa questão do sinal e chamando a atenção para o mesmo. Dividir, então, pelo 2 vezes 7, 14. Então, daqui seguimos, onde nós só temos que fazer o cálculo que seria um pouquinho mais complexo, que é da raiz de 225. Né? Isso aí já é um exercício de memorização que vamos tendo para, basicamente, descobrirmos a raiz de um determinado número. Né? Então, é muito conhecido 11 vezes 11, 12 vezes 12, e segue por aí. Então, este número, a raiz dele é 15, né? Então, que representa 15 vezes 15. Nós temos que descobrir, no caso, essa numeração para tirar fora deste processo de raiz. Né? Então, se ele representa 15 vezes 15, ele está com 15 com expoente 2. Então, como eu falei, raiz quadrada, você então vai dividir esse 2 oculto dessa raiz, que é o V, né? Chamado de raiz, que é o V, e aí você vai dividir pelo expoente. Então, vai dar 1, o 1 sempre fica oculto, certo? Então, esse número 15 fica para fora desta raiz quadrada. E colocamos de novo a divisão por 14. Agora, então, vem aí a divisão para obedecermos em relação aos sinais que estavam fora da raiz. Então, menos 13 mais 15 dividido por 14. Né? Nós vamos ter aí mais 2 dividido por 14, divide em cima tanto quanto embaixo, 2 por 2 dá 1, e o 14, então, dividindo da mesma maneira. 14 por 2 vai dar 7. Lembrando que tudo que fizer em cima tem que ser feito embaixo e vice-versa. Agora vamos à segunda etapa, que é da segunda raiz a ser achada, usando agora o sinal negativo. Então é o menos 13 menos 15, dando menos 28, dividido por 14. Então a gente vê aí que dá para dividir por 2 cada um, até chegar ao que seria ali o número menos 2 no final, porque estava menos 28, então o sinal é um sinal negativo. Se percebermos logo, por experiência, que 28 é dividido por 14, né? Então a gente já faz logo, chega logo ao resultado, que é o número 2. Tá ok? Bem, agora nesse terceiro passo, né, nós vamos resolver um probleminha, né, com alguns apontamentos. Né? Lá, determine o valor de P, né, da letra P de Paulo, para que a equação que está aqui sendo apresentada possua raízes iguais. Então, isso já foi determinado, né, por resoluções, logicamente, de grandes matemáticos, que, para que as raízes sejam iguais, é necessário que o delta, lembrando, né, que delta é essa expressão aqui, ó, B2 menos 4AC, que compõe a fórmula da equação de segundo grau, como está aqui ao lado,
né? Então foi retirado aqui, ó, debaixo desse sinal de raiz quadrada, que é o Vzinho. Tá ok? Então, este delta tem que ser igual a zero. E o que vamos fazer, então, é separar, no caso aí, os coeficientes, né? São os números que estão à frente destas letras. No caso, as letras que são as incógnitas da equação, né? Então, está à frente do x2, do x e o número que fica após essas duas incógnitas, né? Então, é só um lembrete do que já fizemos nos dois outros exercícios. Bem, então, separando os coeficientes, nós temos aqui, ó, na frente do x2, né, é o número 1 oculto. Então, A igual a 1. Na frente do x, né, nós vamos colocar como representante da letra B o menos, o que está entre parênteses, P menos 1. Ok? E o representante da letra C, né, vai ser o P menos 2. Pronto, a partir daí agora é só inserir no delta, né, para começarmos os nossos cálculos. Bem, esse inserimento você já conhece, né? Já experienciamos aí no exercício anterior. E agora só tem um detalhe aqui, né? Nós temos uma forma de expressãozinha, né? Menos P mais 1, né, elevado ao quadrado. Então, o que vai acontecer aí? Nós vamos ter uma multiplicação chamada de multiplicação cruzada. Então, vocês veem o exemplo aí abaixo, né? A gente coloca, porque a gente sabe que todo número elevado a determinada potência é ele mesmo repetido tantas quantas forem as vezes, né, pela significação da potência. Então, aí no caso, como é a 2, então vai ser essa expressão menos P mais 1 vezes ela mesma. Aí o que acontece? Então, nós pegamos o primeiro elemento de uma, né, e multiplicamos pelos dois elementos da outra. Então, olha lá, menos P vezes o menos P. Vai dar P ao quadrado. Sinais diferentes, no caso negativo passa para positivo. Repete agora de novo, menos P vezes mais 1, tá? Que é do outro setor, onde estão os dois elementos iguais. Então vai lá, menos P mais 1, né, que no caso vezes menos P mais 1, vai dar menos P. Agora façamos o mesmo com o número 1. Então mais 1 vezes menos P, de novo dando menos P. E mais 1 vezes mais 1 vai dar 1. Juntando os dois P's negativos, nós vamos ter menos 2P. Então está aí nesse passo aí, último, né, P ao quadrado menos 2P mais 1, repetindo o que já tínhamos dos outros passos. Menos 4P mais 8 igual a 0. Ok? Então a partir daí agora vamos juntar também esses dois P's para dar continuidade a esta equação, né? E vendo os cálculos que serão necessários a seguir. Então, vocês veem aí que o P ao quadrado se manteve, somamos os P's que não estão ao quadrado, ficando menos 6P, e somamos os números inteiros, mais 1, mais 8, né, mais 9. Então, o que representa esse resultado? Ele é um resultado justamente daquela multiplicação cruzada, né? Então, aí no caso, ó, foi P menos 3 ao quadrado. Porque P menos 3 vezes P menos 3 dá essa carinha de equação aí como está, né? P2 menos 6P mais 9. Bem, agora como chegar a esta expressãozinha, né, de P menos 3 ao quadrado? Tá? Nós temos uma maneira simples que pode ser, né, que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar ele ao quadrado? É o próprio P. Então já achamos a letrinha P. Agora só vamos ter um número inteiro aí dentro, né, que é, no caso, o 3. Mas como chegar a ele? Vocês sempre dividem este número que está multiplicado só pelo P, né, que está menos 6P. Dividindo por 2, nós vamos ter menos 3. Aí a checagem desse menos 3, ele elevado à potência, vai dar o outro número inteiro? Vai, que 3 vezes 3, né, elevado à potência 2 no caso, 3 vezes 3 vai dar 9. Então descobrimos o número 3. O sinal negativo se manteve porque era menos 6 dividido por 2. Tá? Então seria
um macetezinho de uma equação que já fica redondinha apresentada para a gente. Tá? Mas se não, o processo seria o quê? Resolver essa equação com aquela fórmula já conhecida. Ok? Bem, então, como foi falado no começo do exercício, né, essa resolução tem que dar zero, tá? Para que as raízes sejam iguais a zero. Portanto, que número que seria aí no lugar do P? O próprio 3, que 3 menos 3 vai dar o quê? Vai dar zero, elevado à potência de 2 a 0 vezes 0 vai dar zero. Então, o resultado final está aí, ó, como comprovante, ó, do 0 elevado a 2 igual a zero. Portanto, P igual a 3. Bem, aqui nesse quarto passo, meus queridos e queridas, né, vamos fazer então aquele exercíciozinho da multiplicação cruzada, tá? Então nós temos elementos iguais de um lado, elementos diferenciados do outro, e procuramos essa igualdade. Vamos ver que equação nós vamos atingir por conta disso, porque a incógnita é única aí, x, não é? Então vamos lá, olha lá. Lado esquerdo, x é x, x ao quadrado. Depois repete de novo, x vezes 3, 3x. Mesma coisa com o número 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Faço a mesma coisa do outro lado, tá? Vai dar no que deu aí. 3x2 mais x, menos 3x menos 1. Agora, juntando as turminhas, certo? Ao juntá-las, estamos aí, ó. Nós vamos ter, no caso aí, o resultado x2 mais 6x mais 9 igual a 3x2 menos 2x menos 1. Ainda tendo que juntá-las, x2 menos 3x2 vai dar menos 2x2. 6x mais 2x, 8x, e o restante, 10, igualando tudo o quê? A zero. Já que passou um lado para o outro, o que fica do outro lado é zero. Então, agora, como nós temos aí uma inicial negativa, né, a gente pode, como se fizesse uma multiplicação para mudar esse sinal. Então, é multiplicado na frente por menos 1, o lado esquerdo, e o lado direito, 0, multiplicado por menos 1. No final, nós temos aí ó, uma mudança do 2x2 para menos 2x2 para 2x2, mais 8 para menos 8x, e mais 10 para menos 10. Então, temos agora uma equação, e vamos trabalhar essa equação para descobrirmos a raiz. As raízes, desculpe. Bem, agora por conta de resolver esta equação resultante daquela multiplicação cruzada, vamos separar os coeficientes, né? Então, lá, na frente do x2, o 2, na frente do x menos 8, né, vai representar o b, e o c representado pelo número inteiro menos 10. Usamos aquela fórmula para resolver as equações do segundo grau, faz a substituição das letras, né, e vamos agora continuando com o processo, né, da matemática, somando, né, e resolvendo cada individualidade. Então, olha lá, o menos que estava na frente do B com menos 8 ficou para mais 8. Então, passamos agora essa resolução embaixo do sinalzinho de raiz quadrada, né? E no passo a passo ver que número que vai dar. Tá? Então, menos 8, a potência de 2 dá 64. Então, nós vamos ter 64 mais... Olha lá, o menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 10, sinais de menos com menos, vai dar mais. Então, no final, 80. Né? 64 mais 80, 144. Aí ou faz aquela fatoração, né, para descobrir o número que multiplicado pelo outro vai dar uma potência, né, desse mesmo número, né, que é ele vezes ele, para dar o 144. Ou senão, vocês podem ir tentando assim, basicamente, como um recurso, lembrando, né, vamos lá, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, daí, a partir daí, a gente vai tentando 11 vezes 11 e ver que o resultado aí será 12 vezes 12. Então, nós temos, às vezes, uns macetezinhos, quando não lembramos como resolver de uma maneira mais correta na matemática, né, como se fosse um macetezinho para chegar a certas resoluções. Faz a gente demorar um pouco mais na resolução, mas o importante é resolver, ok? Então, resultado de tudo, x igual a mais 8, mais ou menos 12, né, dividido por 4. Pronto, agora a partir daí vamos descobrir as duas raízes, ok? Uma resolução usando o sinal de mais e a outra resolução
resolução usando o sinal de menos. Então, mais 8 mais 12 dividido por 4, 20 dividido por 4 vai dar 5. A outra resolução, mais 8 menos 12 vai dar menos 4 sobre 4. Então, 4 sobre 4 dá um número inteiro e mantém o sinal do negativo. Ok? Resultado, menos 1. Por final, então, estão aí os dois resultados, né, das duas raízes da equação. X igual a 5 e x igual a menos 1. Então, são dois resultados que, sendo aplicados à equação, eles vão ter que fazer com que ela se iguale a 0. Bem, agradeço o acompanhamento até então, através dos meus vídeos. Foram feitos com carinho, nada altamente profissional, mas eu acho que é o suficiente para ajudá-los, ok? Então, gostando, deixa um like, tá? Vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.